Boa noite, pessoal. E aí? A gente vai estudar um pouco agora sobre advergame. Você vai entender por que é que eu estou ligando esse assunto ao game marketing, ok? Então vamos lá, ó. É, Com a popularização da internet, o mundo hoje passa por uma fase que o tráfego de informações é muito rápido e as formas de interação entre os indivíduos e o compartilhamento de dados e opiniões se dá de uma maneira como nunca aconteceu antes e vem modificando o modo como o ser humano enxerga o mundo à sua volta. Nesse ambiente, a comunicação se vê munida de diversos meios para exercer sua função. E um dos mais novos e emergentes meios são os advergames, tá? O que é que eu quis dizer com isso, com tudo que eu falei? É que, ora, os jogos, como a gente viu anteriormente, eles desenvolveram os meios de comunicação e a forma como os dados trafegam. Isso aconteceu uma revolução nisso aí. Um produto desse meio é o advergame. O advergame, se você não conhece esse termo, é uma coisa bem interessante. Game, eu estou falando de jogo eletrônico, quando eu falo de game. E de adver, quando eu falo de adver, eu estou falando o seguinte, de propaganda. Então é a forma que eu, o advergame, né? Deixa eu colocar aqui na tela. É a forma, tá, que eu tenho de anunciar um produto ou uma marca, tá, através de jogo. A gente chama esse jogo de advergame. Estou me utilizando desse jogo para poder fazer, como é que se diz, essa divulgação através do jogo, tá? Então, estou me utilizando de um jogo para fazer a divulgação. Isso é um advergame. Esse termo foi usado pela primeira vez em 2000. Tá? O que foi que aconteceu nessa fase? Eu tinha jogos gratuitos pela rede, aí, pela internet, tá? E aí o que é que acontece? Nesses jogos, entre esses jogos aí, em um desses jogos, dessas categorias aí, que trafegavam pela rede, eu tinha um jogo chamado Pepsi Invaders, que foi lançado pela Atari. Vê que coisa interessante, a divulgação do refrigerante através de um jogo no Atari, isso em 1983. E isso foi solicitado pela Coca-Cola, tá? Então, foi aí que o DGT ouviu pela primeira vez esse termo, tá? Então, com a popularidade dos jogos eletrônicos, várias empresas, mas muitas empresas viram uma forma eficiente de se relacionar e despertar mais interesse em seus consumidores, tá? O que é que se notou? Que uma pesquisa, né, constatou isso, que a procura de consumidor pelos jogos casuais, pelos jogos online, começou a crescer. Então, foi um dos grandes fatores que contribuiu também para o crescimento dos advergames. Então, um autor de um livro, ele fala que a imersão é um dos principais fatores que fazem que os advergames sejam tão eficientes ao se comunicar, pois permitem que o jogador sinta-se envolvido com o jogo, a ponto de fugir um pouco da realidade e manter sua concentração voltada para o game. Olha só que coisa interessante. Se o jogo tem essa capacidade de fazer com que eu saia do mundo real, fique concentrado no mundo virtual, e isso aí é imersão nesse mundo virtual, então automaticamente o advergame ou aquela propaganda no jogo, ela vai ter, de certa forma, a tendência a ter um sucesso maior. Estou tão compenetrado naquele mundo virtual que o que eu ver ali, eu tiver compenetrado, eu vou captando. Isso tudo envolve, gente, claro, muita coisa. A imersão num jogo de videogame envolve o bom gráfico que foi desenvolvido para que esse jogo fosse criado, os sons e um enredo, claro, bem elaborado, né? Isso tudo é projetado na verdade.
Mas a boa tecnologia, uma boa conexão com a internet, um bom enredo de jogo, um bom som e um bom gráfico, com certeza vai fazer com que a mensagem da empresa e da marca seja passada de forma mais eficiente. Tá? Tem um bom jogo, com bom som, com bom gráfico, está sendo bem aceito, automaticamente emergi naquele mundo, automaticamente de forma muito mais eficiente, aquela marca ela vai ser com certeza muito mais bem passada. A mensalidade da marca ou a marca que eu quero passar ali naquele jogo vai ser passada com muito mais eficiência, tá? Deixa eu verificar aqui. Só mais uma coisa. Eu não vou entrar muito, gente, tá? Posso deixar isso até como uma atividade para vocês. A questão de história dos games, tá? Fica aí como um exercício para vocês pesquisarem a história dos jogos. Mas eu queria que vocês entendessem que isso é importante, tá? Mas eu não vou entrar nisso porque senão prolongaria muito essa primeira aula, né? Essa primeira parte da aula. Mas vamos lá. Ao se analisar a história da evolução do mercado dos games, a gente entende que isso não é uma pequena área de consumo, entendeu? Para você ter uma ideia, entendeu? Eu vou falar um pouco agora da cultura da parte da importância cultural e econômica dos games. Para você ter uma ideia, em 1999 foram vendidos aproximadamente 170 milhões de cartuchos e CD-ROMs, tá? Entendeu? No mesmo ano, vê coisa interessante. Livros impressos foram vendidos 1,5 bilhões de livros. Então imagine, 170 milhões de cartuchos de CD-ROMs e 1,5 bilhões de livros. Só que o número de jogos de PC, aí você vai dizer, tem uma disparidade aí, mas aí, veja, o número de jogos, isso aí evoluiu, tá? O número de jogos para PC vendidos entre 93 e 99 triplicou esse número que eu dei, tá? Então, nos 5 primeiros meses de 2000,